Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Zoom. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber uma notificação, veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente vai falar sobre a Ordem de Abraxas e um pouquinho do Memphis Misraim, vamos falar um pouquinho de iluminismo, gnose, tudo isso. E para falar sobre todos esses assuntos, eu vou chamar o Thales, que já veio aqui, já é a segunda vez que ele veio no programa, né? E antes da gente começar, Thales, como é que você está e como é que está o ritual da Eclésia Babylon, né? Que eu sei que começou agora há pouquinho. Então me fala aí um pouquinho de como é que está esse processo todo. Salve, Marcelo. Muito obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Bom, a gente está... Nós começamos, né, dentro da Eclésia Babylon, nós temos um ritual que se chama o Chamado de Babylon, que é um ritual devocional que ocorre durante 77 dias. É um ritual individual, na qual o praticante, né, aquele que executa o rito, busca manter criar uma conexão, criar um elo com a divindade, né, através dessa figura que nós identificamos como Babylon, e ao final criar uma eucaristia pessoal com a divindade, né? Ou seja, o transmutar de um elemento que possa ser em substância divina, que possa ser consumida por aquele que executa. Esse é um rito básico, né, do nosso grupo da Eclésia Babylon. Ele é um rito relativamente simples, mas é um rito que deve ser observado durante 77 dias. E durante esses 77 dias, a pessoa ela tem lá uma série de elementos que ela precisa dispor. São elementos relativamente simples, elementos que a gente se encontra no dia a dia, vinho ou suco de uva, incenso, vela. E a gente busca que durante esses 77 dias a pessoa possa criar esse vínculo, né? O ritual, basicamente, ele é dividido em três partes. É um ritual na qual você faz a identificação da divindade através de um poema, que é o poema que é o Nascimento de Babylon. Logo a seguida, você vem, então, no processo de transe, de intuação do mantra de Babylon, na qual, então, você faz essa repetição durante 49 vezes. A gente sugere a utilização de uma japa mala. No caso, por ser normalmente, né, as japamalas que a gente mais tem contato são as japamalas indianas, né, que são aquelas de 108 contas, ou as budistas que têm outra configuração. Exato. A gente sugere que se a pessoa já tem uma japa, que ela utilize, que ela tenha ali como um afeto, que ela simplesmente faça uma marcação, né, para poder dizer, ou mesmo se a pessoa quiser criar sua própria japa. Felizmente, nós temos uma comunidade na Eclésia que vem trabalhando nisso. Então, algumas pessoas, alguns artistas até que estão conosco, eles até desenvolveram japas, eles vendem lá nos seus perfis, mas é livre também essa participação. Então, através desse processo de mantra yoga, digamos, logo a seguir você vem, então, a parte da Eucaristia, ou seja, você oferecer, né, aquele vinho, aí você tem todo um poema também de invocação, na qual você faz, então, a identificação da divindade Babylon para com aquele elemento, para com a taça, e aí faz a comungação, e aí vence um período de meditação, de transe, de realmente você viajar aí no divino. É um ritual que ele é, como eu disse, ele é individual, mas normalmente a gente sempre combina alguns períodos onde a gente possa juntar praticantes, né, de diversos lugares aqui do Brasil e do mundo para poder executar. Cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um com as suas condições. Atualmente, é um ritual que a gente deixa livre no nosso site, então, assim, não tem nenhum, preciso entrar em contato com a Eclésia, preciso falar com esse barbudo feio aí para poder saber o ritual. Não preciso. Não precisa falar comigo, você pode entrar no site lá e pegar, ele é livre. Aqueles que quiserem entrar em contato, quiserem compartilhar com a gente a experiência, a gente adora, é ótimo para a gente. Atualmente que a gente tem notícia, nós temos pessoas aqui de diversos cantos do Brasil, temos pessoas de diversos cantos dos Estados Unidos, pessoas da Itália, da Argentina, realizando, e é bacana, porque quando você tem essas pessoas, mesmo realizando cada um
horário, ou às vezes no seu fuso horário diferente, você acaba fortalecendo a egrégora e, de certa forma, você tem essa reverberação sem perda de essência para cada um dos praticantes. Então, isso tem sido muito bacana, tem sido muito legal. Eu te perguntei porque a Pri, inclusive no Japamala já está comprado, que ela está a fim de fazer, e eu vou embalar também. Eu só tenho que terminar de diagramar esse equinox que está me deixando maluco. A gente era para ser 800 né? páginas e já passou de 1000 páginas, já dividimos em volumes e a parada ficou muito gigante. E aí eu vou depois te chamar de novo com o pessoal do Mayhem que tiver afim. A gente vai montar um dia para você passar instruções e conversar com a galera, porque aí vai ter um povo bem interessado mesmo. Mas hoje a gente vai falar sobre a Ordem de Abraxas, né? Então você preparou uma palestra. Eu acho que é mais fácil liga o PowerPoint, fica à vontade. Isso, então... Você já é da casa, cara. Deixa eu passar aqui. Então, para quem assistiu, né, a minha outra palestra, quando eu estive aqui, para quem não viu também, só ir lá no canal, vai estar disponível. Eu comentei que na Ecclesia Babylon nós temos aí 3 pilares fundamentais, né, que é a lei de Telemann, o gnosticismo e o iluminismo livre. Algumas pessoas ficaram com dúvidas, queriam saber mais sobre o iluminismo livre, e para entrar nesse tema eu achei importante talvez trazer aí um dos elementos fundamentais, que é o rito de Memphis Mizraim, que no nosso caso a gente trabalha dentro desse grupo que nós chamamos de Ordem de Abraxas. Minha tela está aparecendo para vocês, certo? Tranquilo. Perfeito. Então, a ideia dessa agenda de hoje é apresentar os principais pilares do que é a Ordem de Abraxas, né, o que é esse antigo e primitivo rito de Memphis Mizraim, o que é iluminismo livre, e para isso a gente vai ter que passar aí por algumas etapas. Eu vou falar um pouquinho aí de maçonaria, da origem da maçonaria, para poder falar então sobre a origem do rito de Memphis Mizraim, entrar no iluminismo livre e aí sim poder falar sobre esse grupo que é a Ordem de Abraxas. Bom, maçonaria. Para a gente falar de maçonaria, acaba que a gente precisa falar dos antecedentes da maçonaria, e para isso a gente precisa olhar lá para a Idade Média. A Idade Média, para quem não lembra das aulinhas de história, lá aquele período, né, do início, que começa, né, que a gente costuma convencionar que começa com a queda do Império Romano, onde você tem um poder descentralizado na Europa, uma ruralização da Europa, criação de novos reinos bárbaros. Aí, a partir do século V, você passa a ter o poder temporal na mão de novos senhores feudais, você vai ter essa ruralização e você vai ter uma nova sociedade que vai surgir na Europa, né? Uma sociedade bem estamental, onde você vai ter hierarquias bem definidas, com clero, nobreza e os servos. Durante esse período da Idade Média, ela vai ficar muito marcada, principalmente no século IX, no século X, pela invasão de outros povos, sejam vikings, húngaros, sarracenos, eslavos, que então invadiam essas cidades para poder saquear, pilhar, matar, destruir, tal como naqueles nossos bons e velhos jogos de RPG. E para isso se mostrava necessário construir castelos e fortes para poder sustentar, né, para poder proteger essa sociedade. Os primeiros castelos, né, que vão surgir lá na Idade Média, então vão ser esses castelos que vão ser chamados de Monte Bailey, né, que são, na verdade, castelos que têm como base as antigas fortalezas romanas, nas quais eles utilizavam um monte natural, né, onde eles construíam o castelo, propriamente dito, cercado com uma paliçada, e um Bailey, que era um muro mais externo, onde ficava ali os servos, ficava a população em geral, e também protegido por uma segunda paliçada, que era acessível por uma ponte levadiça, onde também costumavam ficar os animais ou mesmo para onde se refugiavam em caso de ataque. Com o passar dos séculos, né, dos anos, você vai tendo essa evolução, né, dos castelos de mota, os castelos no gótico, concêntrico, até você chegar no castelo moderno e tantos outros modelos de castelo que surgiram aí durante esse período. Por causa disso, essa evolução, né, dos castelos somente foi possível por causa da evolução das técnicas de construção, que eram feitas, que ficavam na mão dos construtores medievais. Por causa disso, o tema construção era um tema estratégico, que era olhado de perto, tanto pelos nobres e, consequentemente, pelo clero.
Lembrando que na Idade Média você tinha aí a figura já da Igreja Católica Apostólica Romana enquanto o poder espiritual, né? O Papa enquanto o poder espiritual que influenciava e algumas vezes também era influenciado por esses poderes temporais que eram dos senhores feudais. Então, um dos primeiros casos que aí você vai ter, aqui a gente tem registros, né, que são do príncipe Edwin, que ele vai construir ainda, vai ter essa primeira visão, né, de, pô, é importante eu ficar de olho nessa galera que está construindo os meus castelos, né, que está construindo os meus muros. Ele, então, mesmo sendo nobre, vai se preocupar em querer conhecer e entender um pouco desse assunto e vai criar aí a primeira Assembleia de York, né, que seria a primeira organização, né, das guildas de construtores sobre o olhar de um nobre, sobre um olhar da nobreza. Sobre esse tema até do Príncipe Edwin, eu estou passando bem rápido, porque para falar sobre esse assunto, falar sobre a história da maçonaria, o cara que fala sobre isso muito melhor do que eu é o nosso irmão, o Kênio, que já veio até aqui no podcast. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo ou ir na entrevista dele, ou visitar até os textos, né, no esquadro que ele publica lá no Project Mayhem, porque esse é o cara que vai falar desse tema muito melhor do que eu, mas aqui eu só estou dando uma pincelada, porque é importante só para a gente entender o contexto do que a gente vai falar mais à frente. Então, assim, nessa idade, né, medieval, assim, boa parte da população era analfabeta e ainda muito imbuída sobre áreas religiosos, né, que viriam se chamar que a igreja viria a chamar de paganismo, né? Então, a igreja precisava ensinar para as pessoas o que é o cristianismo, o que era aquilo ali que estava sendo falado. Então, para uma população analfabeta, e até naquela época, bom lembrar que a gente não tinha ido, Gutenberg não tinha criado a prensa, então a Bíblia, né, tinha que ser manuscrito, você tinha que ter um jeito simples de educar as pessoas. Então, a maneira mais fácil era através do espetáculo. E o melhor dos espetáculos eram os miracle plays, ou os mistérios, que era a dramatização, né, de passagem dos livros sagrados para poder ensinar as pessoas. Esses mystery plays eram patrocinados ou por nobres ou por guildas e que tinham como objetivo mostrar o poder, né, ou daquele nobre ou daquela guilda e criar admiração na população. No caso das guildas de construtores, era comum que esses mystery plays fizessem referência ao rei Salomão e à construção do templo, trazendo assim um ar divino, né, para aquele ofício profano. Os pedreiros, eles costumavam se reunir, né, nos alojamentos, né, que eram as lodges, que a gente acabou com o tempo aqui em português do Brasil, acabou virando loja, mas que eram os alojamentos, que eram os barracões, né, que ficavam ao lado das grandes construções e que eram o local onde os pedreiros se reuniam, seja para poder elaborar o plano, seja para poder discutir coisas, ou mesmo para socialização. Ou às vezes também para alojamento. E algumas vezes esses mystery plays eles podiam ser encenados até mesmo dentro desses alojamentos para poder criar um senso de coletividade, né, entre aqueles presentes, ou até mesmo para introdução de novos membros que tivessem vindo a chegar nesse grupo. Passando aí, deixando a Idade Média para trás e falando aí um pouco sobre a Idade Moderna. Com o passar dos séculos, né, você começa a ter novas armas que vão surgindo, pólvora que vai chegando na Europa. Então, a proteção e a população que vai aumentando, você começa a não ter mais o castelo, né, aquela construção já deixa de ser uma coisa tão estratégica assim. Já passa a ser novas proteções passam a ser vistas. É só a gente pensar, por exemplo, quando a gente pensa na figura do cavaleiro medieval, geralmente aquele cara todo paramentado, aquela armadura completa, espada de 2 mãos. Quando você já começa a pensar naquele nobre, né, o guerreiro já da Idade Moderna, ele já não tem mais aquela necessidade, ele já precisa de uma espada menor, mais agilidade, precisa se preocupar com outras proteções. E aí, nesse meio tempo, vem-se a pergunta, ok, então os construtores já não são mais necessários, já não tem mais aquela necessidade do mystery play, aquilo ali já perde um pouco ali aquele brilhantismo que tinha no passado, mas e aquela fraternidade, né? E aquela construção, afinal, nas lodges, não só os pedreiros, né, os membros das guildas, os mestres da guilda ficavam lá, mas já que era um item estratégico, os nobres costumavam visitar. E, de certa forma, era até um escape, né, para aquele nobre. Afinal, ele já não está naquele castelo, ele está no local ali onde ele continua sendo bambambam, mas ele está entre os normais. E provavelmente aqueles normais não vão querer ficar dedurando ele e perder favor, e ele fica com uma liberdade a mais. Então, aquilo ali se torna um espaço de convivência interessante.
E aí, para onde que esses caras migram? Já que não tem mais a necessidade de alojamento, eles começam a migrar para os pubs, começam a migrar para as tavernas. E aí eles passam, então, a reunir, e aí que começa a ter esse ofício, né? Essas guildas começam a deixar de ser aquela que a gente chama da maçonaria operativa e passa a ser a maçonaria especulativa, porque eles continuam a manter ainda aqueles ares, né? Como se fossem das construtoras, mas num ambiente já de diversão. E ali ele passa a reunir não só os nobres, mas até mesmo aqueles que querem se tornar nobres, né? Aqueles que querem ficar perto, que querem ascender a nobreza. E tudo isso no ambiente mantendo aí uma diversão que, digamos, socialmente e religiosamente aceita, para poder evitar falar que está todo mundo simplesmente no bar enchendo a cara. Falando em da Idade Moderna, então, pulando aí para o século XVI, né? Você vai ter aí a Inglaterra com a dinastia dos Tudors, que vai romper, né, fazer com que a igreja na Inglaterra rompa com o Vaticano e vai dar o início aí ao anglicanismo. Para quem quiser conhecer mais, uma série que eu gosto pra caramba, embora ela comece a ficar chata no final, é a série da HBO, The Tudors, que vai contar essa história exatamente, de como que vai surgir esse rompimento. Obviamente que ali não é um documentário, é uma ficção, mas serve para contextualizar bacana essa história. Passando aí do século XVI, então, para o século XVII, a gente começa a ter aí uma série de turbulências, né, na política inglesa. Afinal, o anglicanismo ele está estabelecido, mas ele não está tão estabelecido assim. Você já tem aí a reforma protestante, você tem ainda aqueles católicos que começam a ficar assim, poxa, caramba, agora o rei que manda, putz, mas eu quero obedecer o Papa. Então, isso começa a gerar turbulências. Em determinado momento, se você vai ter aí dentro do século XVII, então vai ser a Revolução Puritana, né, com Oliver Cromwell, que vai cortar fora a cabeça do rei e vai estabelecer a Commonwealth, vai estabelecer uma república. Em determinado momento, ele vai falar assim, não, eu estou aqui como um representante do povo, eu sou o protetor da Inglaterra, até que em determinado momento ele chega e fala assim, cara, quer saber? Eu não sou só o protetor, eu sou Lorde Protetor da Inglaterra, eu sou praticamente um rei, só que não sendo rei. Misteriosamente, né, como toda boa história de política da Idade Moderna, ele morre subitamente, fica doente, que pena, coitado. E ele é sucedido aí por Carlos II, que vai ter um reinado aí um tanto conturbado, né? A galera até vai ficar, os nobres, né, que até então, aquela galera que patrocinou, né, o Cromwell, até fica feliz, pô, voltou um nobre, ainda bem. Mas fica assim, caraca, mas esse cara aí enfim. Então ele vai ter um reinado um tanto quanto conturbado, só que em determinado momento ele também morre, e ele vai ser sucedido por Jaime II, que é o irmão dele. O Jaime ascende ao trono da Inglaterra, só que ele tem dois problemas que os ingleses não gostam nem um pouco. Primeiro, que ele é escocês, segundo, que ele é católico. Putz, os caras ficam assim, caraca, escocês e católico mandando aqui agora, e o cara não quer ser mais rei da nossa igreja. O que a gente faz? Vamos expulsar esse cara. Tem aí a Revolução Gloriosa, que vai ser até patrocinada por um parente dele, que era pelo príncipe de Orange, que vai simplesmente tirar o poder desse cara e vai mandar ele para a França, para o exílio na França. Ele é sucedido, então, por um outro parente, até chegar a Anna Stuart, que, por fim, vai ser... esqueci até de comentar, tanto o Jaime, né, quanto o Carlos são da dinastia Stuart, já não são mais da dinastia dos Tudors, né, que criaram o anglicanismo. Então, o último monarca vai ser a rainha Ana, que vai morrer sem deixar herdeiros. E aí fica-se naquela, caraca, e agora? Quem é o rei? Vamos trazer o Jaime de novo? Não, não vamos trazer. Pô, o cara é católico, escocês, nada a ver. Vai colocar aqui na Inglaterra? Não. Vamos puxar aqui na linha genealógica que tem um maluco aqui, ó, George I. Esse cara aqui, pô, alemão. O cara vai estar vindo lá da Alemanha. Traz esse cara é protestante. Vai funcionar. George I chega na Inglaterra, George I não fala inglês, o que pra gente pode soar uma coisa assim, caraca, o cara vai virar rei de um país e o cara não sabe falar nem o idioma. Parece estranho, mas não é. Tanto que, por exemplo, se a gente for pegar um dos monarcas ingleses mais famosos de todos os tempos, né, que é o Ricardo Coração de Leão, ele também não falava inglês, ele falava um dialeto do francês. Isso é uma coisa comum pra caramba de acontecer. Mas, de qualquer forma, o cara chega, ok, ele não é anglicano, mas é protestante, tá próximo, também não gosta do Papa, legal. Não fala alemão, mas tudo bem, tem intérprete. Só que esse cara aqui, ele começa a ficar um tanto assim, pô, peraí, o outro rei aqui, nego chutou fora, né? Pô, e o cara era daqui, falava inglês,
pô, eu sei que esses nobres aqui gostam desse negócio de maçonaria, esse negócio de ficar no pub, né? Essa gente, pô, quer saber? Vou começar a enfiar a gente aí dentro, tem que entender o que rola aí nesse negócio. O nego fala que o negócio ali é secreto, não pode falar nada fora. Não, isso aí. E aí ele começa, ele tem, junto ali com as pessoas mais próximas, gente, eu tô aqui simplificando bem rápido, falando só para a gente não ficar muito tempo, tá? É somente para manter a didática da coisa. E aí ele vai patrocinar a criação da primeira grande loja da Inglaterra. Falar assim, pô, ok, nobres, vocês podem ter a loja, mas o rei tem a grande loja. Tanto que até hoje, né, a grande loja unida da Inglaterra, o grão-mestre é alguém que pertença à família real. Então, essa é uma forma que vai sendo mudada ali, né, a coisa para poder o rei entender, né, o que está acontecendo e evitar eventuais conspirações. Tanto que, posteriormente, essa dinastia dos Handover, que vai se tornar depois a dinastia dos Windsor, que estão no poder até hoje. Então, olhando lá para o coitado Jaime lá que foi para a França, e aí olhando para a maçonaria na França, poxa, no Reino Unido você tem ali a maçonaria enquanto um fenômeno local, com um forte passado operativo e presente na sociedade, né? As pessoas entendem o que é aquilo. Mas na França, assim, a coisa passa a ter um outro contorno. Já não é uma coisa que nasceu ali, é uma coisa que é meio importada, e importada de nobres, que também não era a primeira vez que um nobre inglês era exilado, né, na França, mas que começa a se trazer aí ares, assim, tipo, do além, de uma outra terra, de uma outra realidade, que começa, então, a casar com outras teorias, com outros movimentos, com outros ares. Pegando aí alguns 3 pontos aí que eu acho que são legais para a gente falar aí de maçonaria na França, a gente tem, então, o escocismo, né, a estrita observância templária e o Zelos Cohen, que vão influenciar bastante como é que vai ser esse desenvolvimento maçônico continental. O escocismo ele vai começar, então, por causa desse exílio desses nobres, tanto que o termo escocês, né, vai estar vindo exatamente que são esses nobres que vêm da Escócia e que vão brotar lá e que trazem já esse costume do que seria essa maçonaria, ou alguns preferem chamar como uma proto-maçonaria, já que é anterior ao surgimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. O escocismo ele chega ali na França e ele cai no gosto dos aristocratas porque começa a juntar uma coisa assim espiritual, dá espaço ali para poder colocar uma coisa espiritualizada, dá espaço ali para poder entrar uma coisa ali mais mística, dá espaço para uma coisa mais conspiração. Afinal, o cara lá da Idade Moderna aí também gostava de uma fofoca, como o cara de hoje também gosta. Então tem ali uma conspiraçãozinha rolando, tem um espaçozinho diferente, tem um cara ali que já começa a navegar por novos mares que normalmente ele não navegaria. E aí acaba que nesse primeiro momento, essa maçonaria, né, esse escocismo na França, ele vai nascer como uma grande zona, com um monte de rito diferente, grau diferente, grau que junta rito que não tem nada a ver com grau, e a coisa vai se proliferando e a galera vai caindo ali no gosto. A estrita observância templária, por sua vez, é um elemento que vai vir da Alemanha, que já vai vir de um outro contexto, que obviamente os nobres, né, eles conversam, então não dá para falar que assim, até então não existia maçonaria continental, não existia, mas com outros ares. Então os alemães eles vão ter um desenvolvimento maçônico, eu também não vou entrar no mérito de falar sobre eles, mas que aí eles vão ter essa coisa do cavalheiro, essa coisa do espírito cavalheirístico, de resgatar mais ainda a ordem dos cavaleiros, vai tentar puxar a ordem dos teutônicos, né, que era a ordem de origem alemã, mas vai puxar muito, não, mas os templários é que foram lá do templo. Então isso também vai permear muito esse imaginário aí maçônico francês, né, desse período. E um dos caras é que talvez vai começar a dar a primeira estruturação, não a primeira, mas assim, uma das primeiras, e talvez assim, uma que vai reverberar bastante, vai ser esse tal desse movimento aí que são os Zelos Cohen do universo, né? Que vai ser um movimento francês carregado de misticismo, carregado de uma religiosidade que vai trazer então essa origem maçônica e dar um foco e uma estrutura que até então não existia. Esse movimento ele vai ser criado por esse cara, né, que é o Martinez Pasquali, que é uma figura um tanto quanto misteriosa, porque ninguém sabe direito onde ele nasceu, como ele nasceu. A única coisa que se sabe é que o pai dele teria uma carta patente emitida aí pelo rei Charles Stuart,
né, pelo Carlos Stuart, né, que daria direito a ele, né, como grão-mestre, delegado, para poder levantar templos ao grande arquiteto do universo. E que esta carta seria passada ao seu filho, que no caso seria o Martinez Pasquali. E aí, com base nessa carta que o Martinez Pasquali começa esse movimento do Zero Cohen, ele vai trazer uma carga mística ali que ninguém... Hoje tem diversos caras aqui que... aqui no podcast mesmo, Project Mayhem, vão ter outros caras aqui que vão explicar muito melhor sobre essa carga, vão explicar essa teoria e vão falar principalmente do único livro que ele escreveu em vida, que foi o Tratado de Reintegração dos Seres. Esse Zero Cohen ele vai ficar bem famoso, principalmente porque ele vai trazer algumas figuras que vão ficar bem... vão fazer parte depois do nosso... vou dizer aqui, imaginário esotérico ocidental europeu, né, que é o Villermoz e principalmente o Saint-Martin, que vão dar aí origem a movimentos como o rito escocês retificado, né, ou no caso Saint-Martin, que vai servir de inspiração para a criação do martinismo, entre tantos outros. Aqui ficou errado. Então, esse Zero Cohen, então, ele tinha duas bases, né, que era essa maçonaria escocesa, essa teurgia. E essa teurgia, então, o que é essa teurgia? Que também passando aqui rápido, que é só para a gente poder contextualizar a coisa. A teurgia, né, que tem suas raízes lá na filosofia grega, lá com Platão, onde você vai encontrar, então, alguns elementos que Platão colocava, como, por exemplo, anima mundi, o conceito do demiurgo. Esses conceitos de teurgia, posteriormente, até quando a gente vai olhar o gnosticismo no século XIX, esses elementos eles voltam, eles são ressignificados, eles são reentendidos de uma nova forma. E aí, que conceitos são esses que a teurgia vai trazer, que esse Zero Cohen vai trazer e que vão colocar junto com essa maçonaria, né, que está sendo desenvolvida aí na França? Vai ser, então, o Anima Mundi, que é o princípio do cosmos, né, ou seja, a fonte de todas as almas individuais, né, um conceito cosmológico, né, de uma alma compartilhada, uma força regente do universo, e que seria através desse conceito, né, que o pensamento divino pode se manifestar em leis que afetam a matéria. E o outro conceito aí que vai estar bem em voga, que também vai permear bastante, e que em determinados momentos até mesmo vai ser traduzido, né, por alguns pensadores, por alguns estudiosos da época, com o próprio conceito do grande arquiteto, que é a questão do demiurgo, né, da causa do universo. Tudo que sofre transformação ou geração sofre em virtude de uma causa, e que a meta perseguida pelo demiurgo platônico é o bem-estar do universo que ele tenta construir, e que este bem é recorrentemente descrito em termos de ordem, de estrutura. E aí você vai ter nesse primeiro contexto, né, a criação de um demiurgo como uma figura neutra, né, não dualista, que vai ser indiferente ao bem e ao mal. Esses conceitos de Platão, então, eles vão inspirar outras escolas, né, que vão ser chamadas de escolas neoplatônicas, e algumas dessas escolas vão se desenvolver, né, ali do século XIII ao século VI, mas aí em determinado momento, algumas dessas escolas, como por exemplo a escola de Alexandria, ela vai ser fechada. E aí esses neoplatônicos eles vão começar então a encarar mais a fundo ainda essa questão da religiosidade, pensar não apenas aí como uma filosofia no sentido de entender o mundo, mas do se conectar com esse além-mundo que existe, né, que é o tangível. Um desses neoplatônicos que vai ser importante aí para toda essa história, então, vai ser o Jâmblico, que também é aqui passando muito rápido, dando uma pincelada geral, que vai ser que é um cara que dá para falar só sobre ele, que é um dos principais representantes aí do neoplatonismo na Síria, que a influência dele vai espalhar por todo o mundo antigo, que ele vai ter essa busca, né, da mística, da união com o bem, através da inteligência, que ele vai buscar, né, essa coisa da filosofia grega, a sapiência de Alexandria, e vai se interessar muito pelo politeísmo, vai buscar, então, trazer a filosofia por um lado teúrgico, ou seja, de uma conjunção mágica com deuses. E essa teurgia, então, que ele vai trazer, que vai se desenvolver, né, a partir do pensamento dele, então vai vir de uma palavra grega, né, que aí vai ter aí a questão de deuses e obra, ou seja,
teurgia enquanto a produção da obra dos deuses, e que vai ser posteriormente utilizada até como contraste para a teologia como sendo apenas a discussão teórica dos deuses. E aí essa teurgia, ele vai buscar trazer elementos, né, do que serviria a ser a magia ritual, magia cerimonial, com o objetivo de incorporar essa força. Então, não é apenas entender a divindade, mas incorporar, estar presente, trabalhar junto com aquela divindade. E isso vai dar origem ao conceito, então, que vai permear durante muito tempo essa maçonaria mais esotérica, francesa, e posteriormente a maçonaria esotérica em geral, que é a questão da teurgia, ou seja, a busca da perfeição, da perfeita comunhão com Deus através de técnicas cerimoniais, seja com rituais, preces, exercícios e estudos. Toda essa filosofia dos neoplatônicos, de Jâmblico, também vai trazer muito forte a questão das emanações, ou seja, que é uma forma de você explicar essa separação que vai existir entre o ser humano e a divindade, ou seja, que a divindade é um princípio da qual todas as coisas derivam. O emanacionismo, então, ele vai encontrar terreno fértil também em toda ali a região do Oriente Médio, de Alexandria. Isso daí depois vai ser base, por exemplo, para o desenvolvimento da Cabala Hermética, na qual você vai ter essa relação, né, dos planetas com Deus, com os astros, de entender o mundo como sendo reflexo da divindade. Então eu olho para o mundo e através do mundo eu tento enxergar esse além, esse Deus que está no porvir. Obviamente que essas emanações elas não vão ser vistas de uma forma da mesma forma por todos os autores. Alguns, por exemplo, como o Jâmblico, eles vão ver as emanações como algo positivo, porque é a forma pela qual as almas podem vir ao mundo para a experimentação, e enquanto Martinez de Pasquali vai ver de uma forma não tão legal assim, afinal, estava todo mundo bem lá com Deus, mas aí caiu no mundo, Lúcifer prendeu todo mundo, já fica uma conotação um pouco mais, já não tão mais legal assim. Mas aqui eu separei entre positivos e negativos, mas a coisa tem mais tons de cinza do que parece. E já que eu falei de teurgia e falei do Zélio Cohen, também só para explicar um pouco como é que era essa teurgia, porque comumente a gente está mais habituado, principalmente por influência da Golden Dawn e de diversas outras ordens que surgem, a gente fica mais acostumado com uma magia salomônica e não fica tão habituado com o processo da magia, da teurgia do Zélio Cohen. Que essa magia ela ocorria principalmente através de passes, através de manifestações sobrenaturais, né, breves, e que cujo maior ápice era a presença de La Chose, que era a presença divina. E que Villermoz, outros autores, assim, o próprio Saint-Martin, ele vai abraçar essa teurgia, essa prática, né, de Pasquali, para poder, não, vamos executar, vamos trazer, vamos experimentar. E aí eles já começam muito com esse sentido de, eu tenho aqui o ritual e eu tenho que executar, e algo tem que acontecer, eu tenho que notar, eu tenho que sentir essa La Chose. Eu busco isso. Papo escreveu até um pouco a respeito no livro dele, né, no Tratado Elementar de Magia Prática, na qual ele coloca assim, segundo o testemunho do próprio Saint-Martin, o mestre Pasquali reunia seus discípulos em um aposento qualquer, sem dúvida purificado por alguma operação preliminar. Martinez então traçava um círculo no meio do quarto, escrevia no centro os nomes dos anjos e os nomes divinos necessários. Esses preparativos admiraram a tal ponto o jovem discípulo que ele exclamou: pois que são necessárias tantas coisas para que se possa comunicar com o céu? Entretanto, não tardou a ver que não haveria razão para arrepender-se de tais preparativos, pois logo as conjurações foram feitas e os seres psíquicos se manifestaram e deram eloquentes provas da realidade de sua existência no mundo invisível. Os que assistiam às experiências tornavam-se iluminados, isto é, para aqueles que a existência do mundo invisível e a imortalidade da alma tornavam-se realidades mais certas, ainda que a existência da matéria no mundo físico. Assim, esses iluminados, desprezando a morte, estavam sempre dispostos a tudo para propagar e defender as doutrinas que lhe eram claras. Então, esse contexto aqui é bem legal, só para a gente ver que o sentido de não era a magia pela magia, não era a teurgia pela teurgia, mas sim a teurgia com o sentido de algo tem que acontecer, eu tenho que ter um resultado. Então, o teor, né, aquele que pratica, crê necessariamente na existência de um ser único, eterno, onipotente, infinitamente sábio, infinitamente bom, fonte de conservação de todos os seres emanados, de todas as criaturas passageiras,
Afinal, todas as cerimônias de Liu Kuan, você sempre tem essa evocação que vai ser esse ser que vai ser aquele que vai direcionar essas forças para que elas possam gerar aquele resultado. Essas cerimônias elas vão se utilizar muito de salmos, utilização de pontos, reverências, como se fosse você setar espaços, né, no seu mundo material que vão refletir no mundo espiritual. E as armas e itens mágicos, que tão comumente a gente conhece na magia salomônica, não eram tão utilizadas. Você tinha muito mais a utilização do verbo, você tinha muito mais a utilização do salmo, da entoação e de incensos, perfumes. A questão dos salmos é muito importante, principalmente para outros elementos que a gente falava, que é essa questão do verbo, do falar do mago, do magista, do operador, para poder vir a atingir esse resultado. Infelizmente, depois de um tempo, os Liu Kuan encontram o seu fim, né? Essas manifestações elas reduzem, né, a sua frequência. Martinez Pasquali, então, ruma em direção às Américas, né, em direção ao Haiti, teoricamente, em busca de uma fortuna, de uma herança que ele iria receber. Diz as boas línguas que ele estava querendo ver um vuduzão bacana lá no Haiti mesmo, não sabemos. Mas a questão é que ele morre, os operadores que sobram na França, eles começam a perder aquele engajamento, e aí essas operações logo reduzem, os preparativos diminuem, consequentemente os resultados começam a fracassar, e com o tempo esse grupo se dilui. Saint-Martin, então, vai buscar aí um caminho mais individual, porque ele, apesar dele entender que todo aquele preparativo traz resultado, mas que ele entende que uma via interna talvez consiga tanto ou mais resultado do que aquilo. E aí tem até um exemplo que uma pequena historinha, muitos de vocês já devem ter escutado, mas que eu acho que ilustra muito bem o pensamento de Saint-Martin, quando ele meio que se desliga disso tudo. São a história de dois monges que um deles se dedicava a desenvolver poderes espirituais e o outro se dedicava a boas ações. E aí, um belo dia, eles têm que atravessar um rio e aquele monge que desenvolveu os seus poderes espirituais, ele consegue simplesmente atravessar para o outro lado, rapidamente, sem se molhar, sem precisar tocar na água. O outro monge, então, ele olha, paga um barqueiro, dá uma moedinha, atravessa, chega do outro lado e o monge com poderes fala assim, você viu o que eu consegui fazer com os meus poderes? Quanto você acha que os meus poderes valem? Aí aquele outro monge diz, vale uma moedinha, que foi a que eu paguei para o barqueiro. Então, é uma historinha que eu ouvi muitos anos atrás e que me remete muito a esse pensamento de Saint-Martin, que posteriormente, então, buscou um caminho separado e, do outro lado, um dos melhores amigos dele, né, que foi o Villermoz, continuou a desenvolver também pelo lado mais maçônico, tentou ainda trazer aqueles elementos, mas de uma maneira mais pragmática, e outros discípulos, cada um foi buscando aí a sua linhagem, mas em menor escala de trabalho. Nesse meio tempo todo surge a Revolução Francesa, que vai ser aquele período super legal, super calmo, super pacífico da França no final do século XVIII, só que não. E aí, todos esses caras, Villermoz, Saint-Martin, todos esses caras estavam vivendo com estrita observância, todo mundo era aristocrata. A aristocrata na Revolução Francesa corria o risco de perder o pescocinho. Então essa galera começa, foge, sai daqui, tem que correr, vou para outro lugar, tem que me disfarçar. Então, muitas dessas doutrinas espiritualistas começam a se transmutar, seja para transformar em grupos que sejam mais populares, para poder evitar, não, eu vou guilhotinar esse clubinho aqui de aristocrata safado, ou até mesmo para poder, se não, vou para outro local. Saint-Martin, por exemplo, fica um bom tempo nesse período na Rússia, entre outros exemplos que a gente consegue puxar desse período. Com o final, né, da Revolução Francesa, né, que é quando você começa a ter o surgimento de um novo establishment político ali na França, você tem a ascensão de Napoleão e aí você começa a ter aquelas diversas empreitadas militares que a França passa a fazer nas regiões ao redor ali, de pontos estratégicos que ela considera importante para consolidar o poder dela. Uma dessas invasões vai ser a invasão do Egito, né, que vai ser ali entre 1798 e 1801, onde a França faz, então, um empreendimento, uma campanha militar no Egito, né, avança, né, em direção ali tanto ao Egito quanto ao Levante, né, aquela região do Oriente Médio. Durante esse período, não só você tem ganhos em termos de
militares, né, em termos políticos, mas você também tem ganhos em termos de achados que vão ser descobertos por essas campanhas. Entre eles, por exemplo, a Pedra de Roseta, que vai ser aquela pedra que vai permitir, posteriormente, a tradução dos antigos hieróglifos egípcios. Afinal, ninguém mais sabia, no século XVIII, como é que se falava egípcio antigo, ninguém mais sabia como é que se lia egípcio antigo. Então, muito disso é fruto de achados, né, que vão se encontrar, tanto que até hoje, né, você tem esse termo Pedra de Roseta utilizado para quando você tem peças, né, e mecanismos que te ajudam a traduzir alguma coisa de uma linguagem desconhecida para outra. O processo de tradução dela começa já no início do século XIX. Em 1803 tem a primeira versão, aí por um acordo com a Inglaterra. E aí essa parte Egito, Inglaterra, tem muita história que não vale a pena, não dá para a gente entrar agora, mas que vai desembocar, por exemplo, a construção do canal de Suez, entre outras empreitadas, que quem quiser saber mais vale a pena ver, que é bem interessante. E a última tradução, a melhor tradução, que vai ser, digamos, a tradução definitiva, vai surgir só em 1822, que vai ser pelas mãos de um francês, que é o François Champollion. E aí vamos então para esse século XIX, que é onde surge essa tradução aí da Pedra de Roseta, né? A França, ela tem aí vive aí um processo de uma egiptomania, que não é uma coisa que surgiu do nada. Já na época de Luís XIV, você já tinha na construção dos jardins do Palácio de Versalhes a construção, né, de esfinges para poder ornar nesse jardim. Posteriormente, no século XIX, você vai ter a construção do obelisco de Luxor, né, em homenagem à cidade do Egito, que vai ser construído numa das principais praças de Paris, entre outras construções, entre outras manifestações. Até hoje, algumas casas guardam, né, pequenos detalhes, pequenos entalhes que remetem, né, a esse momento dessa egiptomania francesa, que não era só francesa, isso vai se permear todas as ordens, principalmente as ordens esotéricas, que vão olhar no Egito, né, aquela admiração pela pirâmide, aquela admiração por aquela religiosidade, que vão buscar ali uma sabedoria ancestral. Só que dessa vez, o século XIX vai ser uma sabedoria ancestral, só que com fundamentos, com bases pela qual aquele povo ocidental, aquele povo europeu pode chegar e consultar. E aí, como é que está a maçonaria, né? Pô, no século XIX já acabou Napoleão, já acabou toda aquela questão da Revolução Francesa. Pô, a gente tinha aquelas diversos graus, diversos ritos lá na França. Como é que ficou essa questão toda do século XIX? Bem, se a gente olhar para a Europa como toda, você vai ter movimentos aí, como por exemplo do rito Tiroler, que vai nascer no início do século XIX na Alemanha, que vai ser um movimento que vai nascer aí contra todo esse 200 milhões de ritos, de graus, que você não sabe nem como é que eles se encaixam. Não, isso aí, vamos aqui, ó, maçonaria, pá, é isso aqui. 3 graus, ponto, acabou. Você vai ter aí a grande loja unida da Inglaterra, né, que vai ser lá no século XVIII, lá quando George criou aquela grande loja. Você tem um estabelecimento, né, dos primeiros rituais, e como toda boa sociedade com segredos, onde você diz para as pessoas, não fale nada para ninguém, a primeira coisa que a pessoa fala é falar para todo mundo. O cara publica o livro, dá aquela quebradeira toda, pô, grandes lojas antigos, modernos, você traiu, quebrou o juramento, caramba, não sei o que, ela fica aquela brigalhada, até que no século XIX os caras conseguem fazer, né, se ajustar de novo, cria-se um ritual de emulação, vai ter todo um trabalho aí para poder pacificar, né, a questão da maçonaria. E ainda no século XIX você tem aí a criação do primeiro conselho do rito escocês antigo e aceito em Charleston, nos Estados Unidos, que é o quê? Todos aqueles graus escoceses que foram sendo criados aí na França durante todo aquele tempo, aos poucos eles foram sendo juntados em ritos, esses ritos então foram sendo migrados para os Estados Unidos, e até que nos Estados Unidos deu-se a forma final para eles, que é a do rito escocês antigo e aceito, como nós conhecemos hoje. Mas e a França? Eu tenho um irmão que ele diz que só existem 3 países no mundo onde a maçonaria é complexa. Os 2 primeiros, que ele não sabe dizer qual que fica em primeiro lugar, é o México e a França. O terceiro é o Brasil. Mas a França, nesse momento, ela estava valendo o mérito dela de maçonaria complexa, porque apesar de você já ter toda essa estruturação do que viria a ser a maçonaria regular ou a maçonaria default, a maçonaria standard,
você tinha ainda vários movimentos ali que buscavam essa maçonaria mais underground. Principalmente o Grande Oriente de França, você vai ter aqui a Grande Loja de França que vai começar a querer estar perto da Inglaterra, e aí o Grande Oriente que não está nem aí. E dentro desse Grande Oriente você vai ter aí 2 ritos que vão estar sendo falados a todo momento ali, que é o rito de Mênfis e o rito de Mijaim. E aí como sendo 2 ritos completamente diferentes. Ok, não tão diferentes assim, mas diferentes. Esses 2 ritos, então, eles vão surgir ali no século XVIII, século XIX. A origem desses ritos é indefinida, tá? Você pode pegar 3 autores diferentes, 10 autores diferentes, cada um deles vai ter uma história diferente, vai ter argumentos diferentes, e todos eles carecem daquela boa e velha notinha bibliográfica que fala assim, eu estou tirando isso aqui de onde? Então, em vias gerais, ele tem um nascimento aí que é bem recheado aí com lendas. Das principais, onde você vai ter a figura do Conde Cagliostro como sendo aquele que recebeu o primeiro rito egípcio dos seus mestres, e aí ele vai dar a primeira forma para aquilo que iria se tornar um desses ritos. Você vai ter a presença de Napoleão, que vai ser iniciado na maçonaria, e posteriormente nessa campanha que ele faz, esse tem obviamente uma politização, né, do contexto político, que essa invasão da França, na verdade, era para recuperar, a invasão do Egito, na verdade, era para recuperar, né, esses tesouros, né, que estavam lá guardados dessa maçonaria egípcia. E esses personagens vão estar presentes ali, mas é difícil você fechar quem é, onde que nasceu, qual foi a pessoa. Até porque talvez tenham sido diversos, todos eles estejam corretos, todos você tenha tido várias origens que culminaram com a utilização do mesmo nome. O rito, como nós conhecemos hoje, quem deu a primeira cara para ele vai ser, então, no século XIX, vai ser com esse cara aqui, o Garibaldi, que é bem conhecido nas nossas aulas de história, afinal, ele teve participação lá, né, com os Farroupilhas, lá no Rio Grande do Sul, e ele que vai ser o responsável pela unificação dos ritos de Mênfis e pelo rito de Mênfis-Mijaim, nesse primeiro momento como rito de 90 graus, e que posteriormente ele vai passar para o Yarker, que era um grande maçonólogo inglês, que não só era alto grau no rito de Mênfis-Mijaim, mas também altos graus em diversos outros ritos da maçonaria inglesa, e que vai ampliar esse rito aí para os 97 graus. Esse rito ele continua a se desenvolver, tanto que no século XX, né, quando você tem a FUDOS, que é aquela federação, que você vai ter até participação do Spencer Lewis, da MORC, você vai ter outros membros, vai ter Papi, que vai estar envolvido também, outros caras ali do ocultismo, né, europeu, americano, que vão se juntar. Esse rito vai ter evoluções, ele vai chegar a versões de 99, hoje em dia você tem alguns grupos que trabalham até com versões de 100 graus, mas todos eles baseados, né, como sendo um complemento desse rito original de 97 graus. Por influência do Albert Pike, que foi um dos grandes escritores, né, um dos grandes responsáveis pela estruturação do rito escocês antigo e aceito, já no século XIX ele falava assim, não, rito escocês antigo e aceito acaba no 33, então não tem acima de 33. Esse rito não vai ser oficial nem aqui nem na China. E por influência dele, de fato, o rito de Mênfis-Mijaim nunca entra como sendo um dos ritos, digamos, aceitos, né, dentro da maçonaria convencional. Você tem até alguns grupos, como por exemplo em Portugal, se não me engano, você tem uma potência que trabalha, uma potência regular que trabalha com ritos de Mênfis-Mijaim, mas eles trabalham com um sistema de apenas 33 graus, que o próprio Yarker teria desenvolvido como sendo uma versão breve, até para poder fazer, não entrar em conflito com os diversos grupos, que é o que a gente observa também em outros tantos ritos, acontece com tantos outros ritos no decorrer da história, como, por exemplo, o rito da Niramita no Brasil, que originalmente tinha 13, depois passou a ter 33, rito brasileiro que nasceu com 33, e etc. Então, esse rito de Mênfis-Mijaim, que não é adotado pela maçonaria regular, ele cai nos braços da maçonaria underground, digamos, dos grupos esotéricos, ele cai como uma luva, porque ele passa a rechear dentro dele toda aquela maçonaria escocesa, com todas aquelas questões dos mestres, do secreto, da conspiração, traz rosacrucianismo, traz martinismo, traz cabala, traz alquimia, traz teurgia, tudo isso ali dentro daquela combinação daqueles graus, seja nos 90, 95, 97, 99, etc. Todos eles vão estar permeados desses assuntos que são do gosto popular do meio ocultista. E
diversas linhas vão ser formadas. Para o caso do nosso trabalho, do caso aqui da Ordem Abraxas, a linha que a gente se preocupa é essa que vai vir do John Yark, que em determinado momento vai conceder o grau 33 do rito escocês antigo aceito do Conselho de Cornwall, que era um outro rito escocês antigo aceito, que não é aquele que foi estruturado nos Estados Unidos. É um rito que nasce ali na região do Caribe, mas que não ganha grande aceitação. E vai dar o grau 95 desse rito para o Ross. Tanto que nos primeiros, o Ross, para quem não conhece, ele foi o criador de uma academia maçônica e que, em determinado momento, ele estruturou, né, um sistema de graus dessa academia maçônica e que tinham esses graus atrelados, né, aos graus do rito escocês antigo e aceito e aos graus do Memphis Mijaim. Posteriormente, o Ross conhece Papus e faz uma troca, uma permuta, né? Papus dá a ele o martinismo, o gnosticismo, e compensação ele dá o grau 10 dessa academia maçônica, o grau 33 e o grau 95. Posteriormente, Papus e Yark, que eram super famosos, que eram cada um famoso na Inglaterra, outro famoso na França, iriam eventualmente se conhecer, e Yark concede o 97 ao Papus, que por sua vez vai conceder ao Jean Maine, que por sua vez vai passar ao seu filho, que por sua vez vai passar a Michel Berthiaud, que é os caras que ganharam destaque, né, do meio ocultista, principalmente do metade do século XX para cá, principalmente com seus livros, como o Monastério dos Sete Raios, o Voodoo Gnostic Workbook, e entre tantos outros, e trabalhos além de ordens como o Otoai, ela Couvenoir, entre outros. Entrando então agora do Iluminismo Livre. O Iluminismo Livre tem seus antecedentes aí nos anos 80. Vai ter nessa pessoa, né, no Allen Greenfield, que vai ser um bispo de uma determinada organização e que vai, por indicação do então seu patriarca, né, na igreja gnóstica da qual ele participava, que é o William Breese, ele vai entrar em contato com um dos iniciadores, ou melhor, um dos ordenadores dele próprio. O Breese, ele tinha duas linhagens gnósticas, ele era ordenado por duas linhagens. A primeira, que vinha aí do McMurtry e do Crowley, e a segunda linha, que era através do Hogg e do Berthiaud. O Breese faz essa ponte através do Greenfield com o Hogg, que eles passam então a convencer, o Greenfield então eles passam a se tornar, digamos, trocam informações entre si, o Hogg faz essa apresentação para o Berthiaud, e o Greenfield passa então a mergulhar dentro do universo de ordens, do universo de sistemas, a qual o Berthiaud então era o detentor das linhagens. Nos anos 90, então, o Greenfield então, ele começa a se afastar dos grupos a qual ele pertencia, passa a se aproximar cada vez mais dessa filosofia dos trabalhos do Berthiaud, passa a se juntar com alguns grupos como a Loja dos Filhos e Filhas de Arão, a Ordem da Cabala, a Irmandade Hermética da Luz, entre tantas as outras. Ele passa a atuar muito fortemente tentando buscar a instrumentalização no bom sentido, a exploração de todo aquele arcabouço que então estava presente. Ele começava a se questionar, poxa, se eu tenho um grau, onde é que esse grau me leva? Começar a se juntar com escritos de Kenneth Grant, com o próprio material deixado pelo Crowley, das correlações que ele já havia começado a fazer no seu 777, entre todos os outros trabalhos que estavam sendo feitos, ele começa a fazer esse trabalho de exploração e ele encontra nesse espaço, principalmente na Loja dos Filhos e Filhas de Arão, um espaço muito propício de pessoas dispostas, de fato, a não apenas deter patentes, e sim, de fato, a executar trabalhos, a explorar, a mergulhar a fundo naquilo. E aí, é a partir desse movimento, então, que no final no final da década de 90, então, surgem esses buscadores, né, desses grupos, né, que trabalham com Greenfield, eles se juntam em um movimento que não é movimento, e se juntam literalmente como um coletivo de buscadores que se reúnem numa região da Geórgia chamada Arabia Mountain, que era uma região
entendida como sendo um local auspicioso de energias telúricas, para então começar a explorar mais a fundo todas essas patentes, todas essas tradições, tendo como fim a realização da grande obra, mas todos unidos de uma bandeira não autoritária. Ou seja, todos ali como iguais, como buscadores em igual posição. Então, esse trabalho do Iluminismo Livre, então, eles vão buscar então, juntar aí agnosticismo, Memphis. Para quem viu a outra palestra, é o mesmo slide que eu usei, literalmente, mas eles vão, de fato, buscar fazer essa junção. E como é que vai ser feita essa junção? Um exemplo, com o Memphis Mizraim, eles vão utilizar da terra de Scrying, ou seja, cada degrau, cada um daqueles 97 degraus, ele tem um sinal, ele tem uma batida. Ele tem umas palavras que te permitem entrar naquele grau. Ele tem umas palavras que te permitem estar nele. E ele tem um enredo. Então, começa-se a fazer trabalhos em cima de cada um desses graus. Como é que eu exploro ele? Como é que eu entro? Será que se esse degrau, será que tudo isso que está sendo colocado aqui é tão somente um enredo? Será que eu sou apenas aquele nobre camponês, aquele pobre camponês lá da Idade Média, que eu preciso do mystery play para poder entender uma teologia? Ou será que o que eu tenho nas minhas mãos é uma chave que me permite acessar uma outra realidade, acessar uma determinada faceta do divino, do oculto, onde eu possa explorar e recolher elementos que eu posso trazer para a minha realização da grande obra? E aí eles começam a fazer esse tipo de exploração e tentam traduzir essa exploração. E aí eu trago aqui 2 exemplos. Um, por exemplo, é um desenho que ele foi gerado a partir das visões feitas a partir da visualização da exploração do grau 90 do reto de Memphis Mizraim, com essa visão do ovalado. Ao lado, a gente tem aqui uma visão que foi a tradução, né, de uma visão a partir da exploração do grau 26, do Cavaleiro da Misericórdia. Então, esse movimento, esse grupo, ele começa então a olhar não como sendo o rito em que eu preciso, ou uma escola, onde eu preciso simplesmente, afinal, se eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade de engenharia. Eu só sou engenheiro quando eu terminar a faculdade. Se eu sair na metade, eu não sou engenheiro. Ninguém quer saber se eu terminei no 3º, no 4º, no 5º ou no 6º período. O que querem saber é se eu terminei aquela faculdade. E a questionamento que eles começaram a fazer é, cara, será que isso aqui é de fato alguma coisa linear que a gente precisa olhar lado a lado? Ou será que a gente tem em mãos uma grande biblioteca e que a gente deva, na verdade, explorar? Afinal, é um dos questionamentos que até isso, falando da minha experiência com maçonaria, e que pode não ser de todo mundo, mas que eu sempre ouço as pessoas falarem que, por exemplo, ninguém explora o grau 2, o grau de companheiro maçom. Todo mundo vê como grau de passagem. É o cara que já não entrou, já não está querendo, oba, segredo, vou derramar sangue na taça de Bafomé, vou sacrificar o bode, caramba, tal. Já passou do oba-oba e o cara que já está esperando, caraca, quero ser mestre para pegar cargo. Então, as pessoas passam. E muitas vezes esse rito é mais um rito tão grande, como um rito com 90 e tantos graus, acabava se passando um pouco. Onde é que eu chego no último, hein? E aí começou a fazer aquela pergunta, pô, mas caraca, será que você tem que chegar no último? Será que o último é o último? Ou será que o último está no meio? E aí foi feito, então, essas explorações. E dessas explorações começou a surgir um outro assunto, que são os pontos chauds, os pontos quentes, que vem da palavra francesa, que foi um termo originalmente escrito pelo Berthiaud no Voodoo Gnostic Workbook, que são locais de poder dentro do corpo humano que, quando estimulados ou ativados, são capazes de conectar o nosso corpo sutil com uma realidade que se estende para além do mundo material. As pessoas têm tentado fazer trabalhos para tentar buscar essas correspondências entre esses pontos chauds e medicina chinesa, né, com meridianos, com chakras, mas são trabalhos ainda em andamento, que eu tenha conhecimento. Pode ser que já tenha alguém, nesse momento esteja alguém falando um negócio super legal que eu não saiba, mas até o momento eu sei, a gente tem vários trabalhos em andamento sobre isso. E aí algumas passagens assim, do livro do Berthiaud, onde ele fala assim,
sobre esse ponto-chave. Assim, a questão mais importante é a orientação do templo do poder interior, ou arranjo dos motores simbólicos na consciência do espaço. Agora, é muito importante entender que nós somos servidores da divindade e que devemos fazer o desenho do nosso templo, que é o mapa cósmico da magia, idealmente adequado para o trabalho. Assim, o ponto mais baixo dessa ciência, desse trabalho esotérico, é conhecer os pontos-chave, ou motores de energia oculta, que são difundidos através de esferas de consciência mágica. Cada uma dessas portas de consciência tem seu próprio significado e vibração, seu próprio espírito ou loa e sua própria vida, seu próprio íntimo, suas próprias iniciações, suas próprias projeções e outras dimensões e caminhos através do espaço, consciência e vontade do tempo. Em outro momento, ele vai falar assim, vai citar no outro livro, que é no Tell My Horse, ele vai assim, um Rogan visitante ficou possuído e gritou, subiu assim, Papa louco, amarra ele ponto. Ou seja, ele estava amarrando os pontos, significa que o Lo estava pessoalmente tomando na mão da execução das coisas que lhe pediram por seus seguidores. O louco tomou posse do corpo do Rogan e realizou a cerimônia ele mesmo. Então, esse ponto-chave, que na verdade é uma tradição que, até como teve, até na entrevista que teve aqui com que você fez com o Sebastião Lacroix, ele comenta, o voodoo gnóstico é uma interpretação não é o voodoo do Haiti, mas é um outro sistema que tem como sua base a inspiração do sistema haitiano. E, de fato, é isso. E o Bertiozzi nunca tentou deixar uma coisa tão clara. E essa origem que vem lá do voodoo, passa pelo voodoo gnóstico, chega, então, no Memphis Mijaim, onde, então, através dessas experiências, eles começam a correlacionar de determinados pontos do corpo humano com relação a esses graus, ou seja, essas chaves, esses motores, em que local do corpo humano, então, que eles vão... onde que vai ser a chave de ativação? Onde que vai ser a correlação? Como é que eu exploro a relação daquele corpo, daquele ponto, com aquele som, daquela palavra que eu emiti, com aquela batida? Como é que universo que aquilo ali permite me acender? E essa combinação talvez seja um dos dois pontos mais interessantes assim, que vão nascer desse Memphis Mijaim, que nasce a partir desse movimento do Free Iluminismo. E aí aqui um exemplo, por exemplo, que era uma consagração do grau 21 de Cavaleiro Prussiano para uma bispa Tal Salome a partir do ponto Schaud, da execução desse ponto. Aqui você tem uma outra exemplificação, que seria a do grau 3, né, do grau de mestre, ou do chamado de GD, também a partir desse ponto. Obviamente que esses pontos, eles realizam, sim, esses pontos não são secretos, você jogar na internet, você acha todos eles. O que normalmente se coloca-se como indicação ou recomendação é que todos aqueles que recebam esses pontos, que vão utilizar esses pontos, ou recebam poder e sabedoria do sacerdócio, ou seja, um grau de um sacerdócio virtual, ou que tenham um sacerdócio, seja não especificamente com a criança, mas que tenha uma vivência, né, enquanto um devocional, enquanto um operador ativo. É super recomendado que todos aqueles que utilizam, né, que tomem notas e que, na medida do possível, compartilhem com outras pessoas, até para que se possa comparar aquela experiência, para se comparar para se aquela vibração, seja ela positiva, negativa ou neutra, e que, de preferência, seja feita isso em um solo sagrado. Seja uma zona de potência, seja um local místico por si só, como é o caso da Arabia Mountain, ou em algum local devidamente preparado para tal. O grande resultado, além dessas ferramentas, né, que surgiram desse trabalho, né, da Arabia Mountain, além desse trabalho prático, o grande trunfo dele foi o que também já tinha colocado na outra palestra, que foi o Código Iluminista Livre, que são as 4 sentenças de que o crescimento espiritual é compatível com o autoritarismo, a iluminação requer uma abordagem experimental e não dogmática, uma sociedade livre deve se manter constantemente atualizada e que deve-se fazer o trabalho, não ficar extraindo juramentos, obrigações e crenças dogmáticas, ou seja, atuar como facilitador. E aí diversos grupos vão surgir a partir desse trabalho da Arabia Mountain. Normalmente é mais por uma questão de respeito à tradição que todos esses grupos surgem sempre tendo alguém que é ligado a alguém, que é ligado a alguém que foi ligado a esse trabalho iniciado da Arabia Mountain, como é o caso aqui no Brasil, da Eclésia Bárbara e da Ordem de Abraxas, entre tantas outras espalhadas aí pelo mundo afora. Entrando então finalmente na Ordem de Abraxas. Tem um livro do próprio Greenfield, que é esse Story of the Hermetic Brotherhood, The Story of the Hermetic Brotherhood of Light, na qual ele sugere que para qualquer pessoa, assim, para a gente poder seguir plenamente o caminho do ocultismo e desenvolver todos os ritos, todas as ordens, de maneira apropriada desde a sua origem, a gente precisa dar continuidade a algumas ideias e, em algumas vezes, a gente acaba precisando dar continuidade a algumas estruturas. Não porque elas são obrigatórias, mas de fato porque elas são necessárias só para a gente não correr o risco de perder
todo aquele desenvolvimento que já foi feito até então. Isso é muito semelhante até quando a gente fala, por exemplo, de ciência. Quando eu estou projetando um foguete que vai, tipo uma Voyager, que vai estar explorando os confins do espaço, eu vou utilizar outras matemáticas, que não é aquela matemática elementar, mas eu não posso esquecer ela, eu preciso usar ela. Ou mesmo determinadas construções, como, por exemplo, eu vou construir uma determinada... em desenvolvimento, no meu caso, eu trabalho com TI, no meu caso é mais fácil que a gente tenha um exemplo sempre de bibliotecas, de frameworks e etc., que são reaproveitamentos que a gente pode utilizar. E, de certa forma, é isso. Para que você vai zerar o trabalho? Por que você vai perder tempo recriando a roda se você poderia estar fazendo coisa mais interessante? Então, é mais interessante você dar continuidade às ideias e até, às vezes, dar continuidade à estrutura do que simplesmente zerar a coisa e você ter todo aquele trabalho para poder pavimentar de novo aquela fundação na qual você quer, de fato, construir o trabalho, que é o que importa. Então, a Ordem de Abraxas, ela surge aí operando sobre um paradigma do novo Éon. Então, a Ordem de Abraxas, ela opera sobre um paradigma telêmico, ou seja, da lei do faz o que tu queres deve ser o todo da lei. A Ordem de Abraxas entende que todo homem, toda mulher é uma estrela e que todo indivíduo encarnado busca a realização do conhecimento da sua verdadeira vontade e busca a realização da sua grande obra. A Ordem de Abraxas, ela vai nascer, então, a partir do trabalho inicialmente desenvolvido por uma loja, que é a Abraxas Lodge, que é uma loja que foi fundada por tal Alan Greenfield e que foi permissionada, né, ao tal Nahash, né, que é o Michael McDonald, e que esse trabalho ele tinha, então, como fim essa teurgia, naqueles mesmos princípios, né, que a gente falou lá atrás do Zelo Cunha, ou seja, da gente experimentar, da gente sentir o resultado, da gente ver o resultado, da gente de fato conseguir tocar de alguma forma o divino, o transcendente, e de alguma forma trazer uma experiência, trazer aí algum resultado, algum elemento que possa nos ajudar na realização da nossa própria grande obra individual. A Ordem de Abraxas, então, ela se configura então como uma confraternidade internacional independente que se dedica a promover e a praticar uma abordagem mística e esotérica da tradição esotérica ocidental em geral e do antigo primitivo rito de Memphis Mijaim em particular, operando em conformidade com o Código Iluminista Livre. A gente entende que o antigo primitivo rito de Memphis Mijaim, que é esse que a gente opera, ele é uma caixa de ferramentas. Ele é uma caixa de ferramentas que ele contempla todos esses itens que a gente falou: teurgia, alquimia, cabala, martinismo, mas que ele, como uma caixa de ferramentas, ele não é a única. E nem é a nossa ideia promover assim, converta o seu rito de Memphis Mijaim, que não é a nossa ideia. É uma caixa de ferramentas que funciona para a gente, tal como existem tantas outras caixas de ferramentas no mundo que podem servir para outras pessoas. O rito de Memphis Mijaim, ele é um meio, então ele não é o fim por si só. Como uma forma de organização nossa, enquanto o rito de Memphis Mijaim ele se encontra dividido aí em 97 graus, que são divididos em 5 grupos, né, que são os graus simbólicos, que vão de 1 ao 13, os graus filosóficos, que vão de 4 a 33, os graus herméticos, gnósticos e cabalísticos, que vão de 34 a 86, os graus de arcano arcanórico, que vão dos 87 até os 90, e os graus administrativos, que é o 91 e 97, na Ordem de Abraxas, o nosso rito é estruturado como um único grau, que é o grau de Oblato. Esse grau de Oblato, ele é literalmente um grau de apresentação para a egrégora e para a tradição. Ou seja, aquele que se ingressa na ordem, na verdade, ele é apresentado à egrégora e cria-se esse vínculo com essa tradição. Ele passa a estar permeado daquela tradição. Como auxiliar dessa tradição, porque é muito ruim eu chegar para a pessoa, dar uma iniciação e falar assim, ok, tá aqui, ó, toma aí 97 graus para você brincar. A pessoa fala, caralho, o que eu faço com isso? Ou então, se a pessoa tem alguma, digamos, experiência com a utilização desse tipo de instrumental maçônico, talvez ela consiga se virar, mas se ela não tiver, é uma coisa um tanto difícil. Então, a Ordem de Abraxas possui outros 10 graus, que a gente considera como sendo graus laterais ou graus auxiliares, que são os graus de aprendiz de mistérios, companheiro de ofício, mestre da arte, companheiro do arco, príncipe e princesa Rosa Cruz, grande kadosh, filósofo desconhecido, grande consagrador, adepto arcano e grande hierofante. Ah, Thales, mas, pô, vocês estão recriando a roda, já tem um negócio lá com os 97 graus, vocês estão reestruturando? Não. O nosso grau é o grau de Oblato. Esse é o grau de apresentação, é o grau que você ingressa na egrégora. É o grau de apresentação à tradição. Os outros graus são auxiliares. Uma maneira da gente enxergar isso é da gente pensar. Eu posso chegar para você, pensando que o mundo espiritual é um mundo como ele é. Ele tem suas nuances, ele tem
todas as suas diversidades, construções, elementos. E às vezes, para você chegar de um lugar para o outro, é difícil se você não conhece o caminho. Você vai perder horas, por exemplo. Aqui eu peguei uma foto aqui do bairro de Copacabana. Se você não conhece Copacabana, você vai se ver na meio daqueles prédios ali, você não vai saber como chegar em determinado local. O rito de Memphis-Jaim, ele é como um mapa que te permite ajudar a se localizar naquele local. Eu posso te dar um mapa onde você vai olhar se aquela rua ali, aquela tal. Mas talvez você tenha alguma dificuldade. Afinal, alguém pode ter roubado uma placa, alguém pode ter tirado um número, pode ter errado, pode ter tido alguma atualização, ninguém sabe. Então, o mapa te ajuda muito, mas ele não é tão fácil. Os graus auxiliares são como se fosse aquele mapa feito por um amigo. É um mapa mais simplificado, mas um mapa que te dá uma direção e que te coloca ali alguns pontos interessantes para você poder olhar e falar assim, olha, se você quiser saber mais, você entra naquela rua ali. Quer olhar mais? Entra por ali, entra colar. Precisa de ajuda? Me liga, ó, tá aqui. Então, a nossa ideia não é recriar a roda, é simplesmente pegar uma grande biblioteca que a gente sabe que é altamente complexa e transformar e deixar algo palpável para a gente conseguir utilizar nos dias atuais. Quando você lê os ritos do grau de Memphis-Jaim, eles são muito complexos. Alguns ritos exigem uma quantidade de oficiais, de paramentos, que seriam talvez impossível fazer essa realização hoje. Talvez você tivesse que adaptar. É um trabalho que teria que ter, mas você precisa primeiro explorar para conseguir adaptar. Um exemplo, eu pego, por exemplo, até na maçonaria regular, você tem os Knight Templar Priests da Inglaterra, onde você tem o rito original deles, é um rito extremamente grande. Então, o que se faz hoje é um outro rito mais adaptado. Então, a adaptação faz parte da evolução e, da mesma forma, tal como nós evoluímos, não é a tradição, os meios pela qual a gente utiliza a tradição também devem evoluir. A gente não quer julgar, assim, pô, tem um determinado grupo que segue, pô, perfeito, ótimo, a gente acha legal. Tem gente do nosso grupo, tem gente da Ordem de Hebraicos que faz parte também, a gente não é sectário do tipo, não, entrou na Ordem de Hebraicos, só serve o nosso método, de maneira alguma. Tem pessoas que fazem parte, mas a gente oferece, como eu disse, mais uma ferramenta para poder ajudar a destrinchar todas essas nuances que existem. A nossa tradição, então, vem toda daquela tradição que eu contei, né, do Michel Berthiaud, passando aí pelo Greenfield, chegando então até a Tal Nahash. Essa tradição, então, do Tal Nahash, então, que é depositada dentro da Ordem de Abraxas, e que essa Ordem de Abraxas, como outras ferramentas, até mesmo de grupos que participam nosso, ela também não é uma ferramenta estanque, é uma ferramenta que vai dialogar com a Ecclesia Babylon, ela vai dialogar com os Thelemic No Philosophers, que é um grupo também que surgiu no nosso seio de pessoas que estavam querendo explorar mais a fundo essa parte da magia, por um lado, não apenas a magia salomônica, mas da magia no sentido teúrgico, explorar mais todo aquele revival que o Ambelém fez, de buscar trazer de volta. Afinal, os Eleucoen morreram e não deixaram sucessores. Mas aí, lá no século XX, Robert Ambelém fez todo aquele trabalho de recuperar aquele prisma. E se você olha, alguns escritos dos próprios Eleucoen, alguns escritos, não do Eleucoen, mas do Ambelém, do próprio Samartã, você vai encontrar elementos que são ali conversam muito com o Telema. Então, simplesmente é um grupo também que busca não apenas, não estar criando um martinismo telêmico, é simplesmente um grupo que se junta para poder operar, estudar e explorar sobre um outro viés. E é um grupo que, essa ordem de Abraxas, essa ferramenta, essa biblioteca, ela vai conversar com qualquer outras ordens, qualquer outros grupos que queiram, de pessoas que estejam com a gente, que estejam participando com a gente. A ideia, de fato, é ser algo aberto, expansivo. A estrutura é uma estrutura bem simples, a gente tem simplesmente um grande facilitador, que é o Nahash, que simplesmente é o cara só para poder garantir que as coisas não saiam muito do princípio, do proposto. Nós temos alguns facilitadores regionais, o Sar Moses lá nos Estados Unidos, o Sara Asta lá na Itália, e eu aqui no Brasil, que simplesmente o nosso trabalho é garantir a melhor adaptação, né, desse material para cada realidade. Afinal, a gente aqui no Brasil, por exemplo, que está acostumado com um terreiro na esquina, é mais fácil estar falando de um determinado conjunto de práticas do que o cara que está lá, está a 200 metros da Praça do Vaticano, por exemplo. Então, dar as adaptações e até para o clima, né, de cada regionalidade. E, por fim, nós temos os capítulos onde nós temos facilitadores. A nossa ideia não é ser uma maçonaria, não é ser uma grande loja, não é ser um grande oriente, não é bater de frente, então não é ter títulos de grão-mestre, é simplesmente usar o título de facilitador para falar assim, cara, se alguém tem que tomar uma decisão, alguém tem que promover um negócio, é essa pessoa que vai promover e que vai ajudar o negócio a crescer. E aí os nossos modus operandi.
de fato, assim, a gente enxerga, né, que cada um dos graus, né, são realidades espirituais que estão contidas nos diversos graus dos ritos de Mizraim. Então, a gente busca explorar, de fato, cada um desses graus, explorar essas realidades e através das ativações das chaves. E essas ativações, a gente vai trazer alguns itens que a gente considera de suma importância, que eu vou citar alguns, como, por exemplo, a importância para a gente da palavra. São João, ele é padroeiro da franco-maçonaria, seja regular, irregular, ele é o patrono da franco-maçonaria, e é dele a frase, no princípio, no início do verbo, né, no início do Evangelho de São João, nós temos o princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Então, a gente considera que a palavra tem um poder muito forte. Então, o momento que eu uso a palavra de passe para poder tentar fazer uma exploração naquele grau, o momento que eu uso a palavra sagrada para poder tentar adentrar naquele grau é de suma importância para nós. A Câmara das Reflexões, que normalmente acaba sendo apenas um interlúdio para diversos ritos, apenas um interlúdio para primeiro grau. A gente considera que é um espaço apropriado para reflexões e explorações que deve ser continuamente explorado e reutilizado nos diversos graus para que você possa ter um espaço de dedicação próprio para acender determinadas realidades. E o mais importante para a gente, assim, olhando, tal como Zélio Cohen, olhando como todos os free iluminismos, assim, como é que a gente traduz o trabalho? O que a gente sempre pede para as pessoas que estão com a gente ok, para onde esse degrau te levou? Como é que você consegue traduzir aquilo que você fez? Como é que você consegue olhar em palavras, ou em palavras, ou em imagens, ou em, sei lá. Mas, cara, aquilo ali te levou para algum lugar e você não consegue trazer nada, alguma coisa tem que trazer. Então, é um ponto que a gente também sempre coloca e a gente considera como sendo um diferencial aí do nosso modus operandi. Bom, gente, eu tentei fazer o negócio mais rápido possível, falei pra caramba, mas finalmente acabou. Só deixando como material de referência para quem quiser saber mais. O próprio Greenfield, ele publicou assim, não existe... gente publicando ritual é um negócio que existe em todo canto da Terra. Por exemplo, há um tempo atrás mesmo, teve se não me engano, o College of Rights dos Estados Unidos, teve um problema que eles publicaram os rituais adoniramitos que eles não sabiam que ninguém praticava ele ainda, mas aí voltaram atrás. Depois eles publicaram os próprios ritos do grau de Mênfis e os Mizraim, e você vai ver que tem versões diferentes dos rituais que não necessariamente são utilizados por outros grupos, que esses rituais eles evoluem. O próprio Greenfield, então, ele publicou um livro que tem aí todas as chaves dos graus do Mênfis Mizraim, que é esse The Complete Rite of Memphis. Um outro livro que esse é um tijolaço, que é o do Tapa Lamas, que é o Spirit Builders, que ele vai falar de cabo a rabo de todos os graus, ele vai ter desenho, vai ter imagem, inclusive essas imagens que eu trouxe para vocês desse livro. O Voodoo Gnóstico Workbook, que é um material de referência, ele não vai falar especificamente de Mênfis Mizraim, mas ele é um compêndio de escritos do Berthiaud, então ele vai ter muita informação aí de tudo isso que foi falado. E aí, para quem quiser entrar em contato, tem o nosso site, é o oa.4gsanctuário.com, eu estou entrando aí no nosso Instagram. No caso dos Estados Unidos é o mesmo da Eclésia Babylon. E para quem quiser entrar em contato comigo, aí tem o meu e-mail, Thales e o meu site. Bom, gente, era só isso tudo que eu tinha para falar. Tentei correr para não ficar tão maçante. Cara, mas nem eu sou suspeito porque eu adoro, assim, desde a conversa que eu tive contigo e com o Tal, principalmente, eu já falei assim, eu já vou para esse lado. Eu só tô preso porque eu tinha colocado como meta chegar no grau 33 e aí eu tô 2 anos atrasadaço, né? Então eu ainda preciso ficar na maçonaria regular inglesa por mais um tempo, que eles não permitem fazer você tipo ser maçom ao mesmo tempo na Mênfis e na tal. Tanto que a Pri vai ser iniciada agora na Mênfis Mizraim e provavelmente vai ter um grau maior que o meu. Mas faz parte. Não tem pressa, né? Como diz velho Rabino, assim, quanto tempo demora para você dominar a espiritualidade e tal? Algumas dezenas de encarnações, né? Milhares de encarnações. Então a gente não se preocupa, mas você sabe, Thales, que o que vocês precisarem de divulgação, de contato, de espaço, a gente está com o hermetismo, que eu quero muito, que eu sigo muito esse ponto que vocês falaram, de tipo, ela é um canal aberto para que outros grupos possam falar e publicar. Né? Eu sei que se a gente conseguir mais gente, daqui a pouquinho a gente está no viés de aumentar o número de páginas da revista.
Só que para aumentar o número de páginas da revista, tem que ter mais autores para escrever, né? Porque não adianta porque fazer 48 páginas cada 3 meses com material e tal, é um trampo. Com certeza. Então, todo mês, ó, estou agradecendo o Thiago estar aqui com a gente, ele sempre escreve. A galera do Morte Súbita também está participando. O pessoal do Espelho de Circe, até a galera da OTOA também ajuda a gente. Mas, assim, quanto mais gente legal, de mais grupos diferentes escrevendo, o Mayhem, no final das contas mesmo, ele vai ser basicamente você pagar para ter a revista que vai juntar esse conhecimento, que na verdade é um conhecimento que já está nos sites de todos esses grupos. Né? Mas a gente viu que você ter ele escrito, publicado na forma de papel, ao invés de você ler no celular, ele te dá uma outra chave mental. Então, esse trabalho que eu tenho feito é uma coisa assim fantástica. E o de vocês, com tudo isso que vocês estão desenvolvendo, maravilhoso. E o escrito é ótimo, porque serve até, por exemplo, a Beatriz Paris, por exemplo, que é antropóloga, ela fez o mestrado dela usando, falando, né, sobre Telemann e, por exemplo, quando você entra nesse meio acadêmico, o cara precisa de uma coisa escrita. Então, se você tem lá a revista, tem uma editora, dá um outro peso que o cara assim, fonte, Blogspot, né? Então, assim, acho que até mesmo para a gente poder alavancar outro tipo de produção no Brasil, é importante que a gente tenha esse tipo de material, de fato. E, assim, da minha parte, pelo menos para as próximas 3 edições, eu já tenho 3 aqui engatilhados já para poder mandar. Maravilhoso. Bom, eu fiz todas as perguntas aqui. O Thiago perguntou: a ordem de Abraxas é mista? Sim. Temos homens, mulheres, não temos nenhuma distinção de gênero, raça, credo, questão social, não, ela é aberta a qualquer pessoa. Obviamente que, normalmente, pela maneira como a gente trabalha, normalmente ela é mais, quem se sente mais alinhado de querer trabalhar são as pessoas que estão trabalhando na Ecclesia Babylon. Mas não é uma necessária de uma exclusividade. Só que é da Ecclesia Babylon? Não é. Mas normalmente acaba porque são grupos que acabam já estão prontos. Então já tem um caminho aqui de exploração maçônica e um caminho devocional que está alinhado. Acabam as pessoas trocando figurinha, mas é aberto, assim, tem gente que participa que não é da Ecclesia Babylon, tem gente que participa da Ecclesia Babylon e não participa. A gente nunca foi nossa ideia criar uma nova pirâmide que para ser membro aqui tem que... Não. Até para simplificar a nossa vida também. Até porque a gente faz mais coisas do que gerenciar isso. Eu estou com uma pergunta do Belhá, ele não tem muito a ver com a Abraxas, mas tem a ver com a Mork, vamos ver se você sabe. Existe na internet a tradução de um texto denominado A Origem Secreta da Tradição Ritualística da Mork. Né? O texto trata das verdadeiras origens do ritual da Mork, que são oriundos das pequenas ordens Rosa-Cruzes da Europa, somados ao rito de Mêmphis-Misraim, vez que Harvey Spencer Lewis foi iniciado em todos os graus do rito. Durante a Fudose, a única ordem maçônica que aderiu ao tal movimento foi o rito de Mêmphis-Misraim, além de inúmeras ordens Rosa-Cruzes e ordens martinistas europeias. Então, na tua opinião, na minha, existe uma efetiva absorção dos ensinamentos do Mêmphis-Misraim na Mork? Eu não sei dizer porque eu não fiz os graus da Mork. Eu fui até o 12º, mas aí que tá. Eu não fui na Mêmphis-Misraim, então você teria que achar alguém que tem os graus da Mork e tenha os graus da Mêmphis para poder fazer essa troca, né? Por acaso, eu tenho até um livro aqui em casa que tem a foto do certificado do Spencer Lewis, dele da UTO, de quando ele recebeu lá o Mêmphis-Misraim, o Réia, graus e tal. Mas realmente eu também não... Eu participei da Mork lá atrás, mas, cara, não cheguei também até o final. Então, vai ser pueril eu falar assim, trouxe, não trouxe. Assim... teria que pegar alguém que esteja com base das duas, né? Eu tenho até os ritos do Mêmphis, mas eu nunca li. Eu tenho guardado na minha estante. Eu falei assim, porque eu tenho, por mim, que eu não gosto. Eu tenho todos os ritos até o 33 e tal, mas enquanto eu não pego o grau, eu não vou ler. Porque eu não tenho aquela pegada que você precisa ter a surpresa, né, dentro da iniciação. Eu acho que uma das maiores cagadas que tem do mundo esotérico é o cara que se mete a ler
os rituais antes de passar pela iniciação. Eu acho isso uma burrice atroz. Então, tu acaba perdendo um dos elementos, né, que você tem ali, que é é como se fosse o spoiler do filme, né, que se você vai assistir O Sexto Sentido já sabendo que o garoto, bem, eu não vou dar spoiler aqui porque vai que alguém não viu o filme, né? Não, isso daí. Cara, eu só tenho que te agradecer. Eu vou depois pegar com você esses dados que você passou e eu coloco na descrição do vídeo, e aí a galera te acha mais facilmente. E aí eu vou daqui a pouco abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, então eu só vou me despedir. Então, Thales, brigadão, eu achei que foi sensacional, até a visão que você passou, ela vem junto. Então tem outros links da história do rito de Mênfis Misraim, que o Aloísio contou já uma vez, o Ivan falou também. Então a gente vai entrelaçando esses várias linhagens, né, do mesmo Sim. rito que tem a origem comum, né? Da vertente inglesa, Mingard também passou também a história desse ponto. Então eu acho que se alguém quisesse aprofundar a história de maçonaria, Golden Dawn, Mênfis Misraim, Papi e tal, a gente já tem palestra o suficiente, deve ter aí umas 8 horas de palestra e dá para formar aí uma visão bem clara de como é que isso ocorreu aí por 5, 6 palestrantes diferentes. Com então, certeza. Thales, mais uma vez, muito obrigado. Vou despedir e você que acompanhou a gente até aqui, não esquece, essa aqui é a entrevista acho que 250, então dá uma olhada que tem muita coisa legal no canal. Não esquece, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.